Olá, irmãs. Hoje eu estava pensando sobre a situação que muitas pessoas estão enfrentando por causa de perdas, por causa de uma situação difícil que se encontra, não só por causa dessa doença, mas também outras situações de relacionamentos, problemas difíceis de achar uma solução. E no sábado passado, nós tivemos uma reunião das senhoras na igreja que eu sou membro, e a esposa do pastor, a Eunice Bondesan, ela trouxe um devocional falando sobre controle emocional. Como ter um controle emocional no meio dessa pandemia. Eu também gostei muito de uma mensagem que eu ouvi de um outro pastor na internet que fala sobre a mente, os pensamentos, e fui juntando uma coisa com a outra. E esse devocional, essa mensagem me ajudaram muito. Então eu até comentei com a Eunice que eu peguei os pontos que ela usou e preparei também um estudo para nossas irmãs na Índia, em inglês, né? E hoje eu pensei, eu vou fazer essa gravação desse estudo em português. Quem sabe, né, possa ajudar você nesse momento da sua vida. Assim como tem me ajudado a meditar nessas passagens da Bíblia, essas verdades tão maravilhosas que Deus nos deixou na sua palavra. Como cultivar um controle emocional. E nós mulheres somos dotadas de uma mente muito criativa, muito fértil. E nós podemos usar nossa criatividade em casa, no trabalho, de uma forma tão maravilhosa, não é? A gente tem ideias de como fazer um prato de comida quando não tem isso, não tem óleo, né? Usa outra coisa, não tem trigo, ou não tem ovos, então muda a receita, faz de outro jeito e fica gostoso. Ou então você não tem dinheiro para comprar uma cortina, mas usa um retalho, faz um detalhe de crochê, não sei, reforma uma roupa que era velha, transforma ela numa coisa nova. Enfim, pega uma corda e faz um vaso. Tantas maneiras, e hoje com a internet, então, a nossa criatividade desenvolve muito mais pegando as ideias dos outros, né? Só que às vezes a nossa mente também ah, pode se tornar, a nossa criatividade, nossa imaginação pode se tornar uma maldição. Eu não sei como que é a sua mente, mas a minha mente vai longe quando a gente deixa que pensamentos ruins tomem conta da nossa mente. E tudo o que passa pela nossa mente, se nós não cuidarmos, vai permanecer e ficar em nosso coração, né? Podem se tornar pensamentos amargos, rancorosos, e nós podemos criar inimigos só por causa da nossa imaginação. Não é verdade? Por isso que em Jeremias, capítulo 17, vamos ler ali, versículo 9 até o 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, o seu proceder, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, ajuda-nos nessa meditação desses versículos, que a tua palavra possa
entrar na nossa mente e permanecer ali e frutificar em nosso coração, que possa encontrar um solo fértil em nosso coração. E ajuda-nos nesse momento, Pai, meditando na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por isso que nós, sabendo disso, do que esses versículos em Jeremias nos afirmam sobre o nosso coração, que ele é corrupto, nós temos a velha natureza, mesmo sendo salvas em Cristo Jesus, nós temos ainda essa velha natureza. E os pensamentos maus vêm na nossa mente. Nós precisamos desesperadamente de Deus. E em Filipenses, Paulo já nos alertou. Vamos lá em Filipenses capítulo 4, vocês vão abrir vários versículos, viu? Fiquem com a Bíblia bem à mão aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Fala assim: finalmente, irmãos, depois que Paulo já fez um discurso aqui, né, sobre as pessoas brigando entre si, como Evódia e Sintique, né? E faz exortações. Então ele fala no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então Paulo, ele já fala aqui, em outras palavras, examine o que você está pensando, né? E veja se é respeitável. Em primeiro lugar, se é verdadeiro, né? Se é verdadeiro. Então, encha a sua mente com essas coisas. E aí nós vamos, então, para o nosso segundo ponto, né? O primeiro ponto foi pedir a Deus que controle os nossos pensamentos. Então, implorar: Senhor, me ajude. Meus pensamentos são maus. Eu penso mal, penso o pior sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, que nem aconteceu ainda, mas eu penso que vai, né? Quando meus filhos eram pequenos, ficava com febre, eu já achava que tinha uma pneumonia ou uma meningite. Eu já pensava o mais horrível. Se o meu marido demorasse para chegar em casa, eu já imaginava ele tudo estrupiado num acidente de carro. Então a minha mente é muito aguçada para essas coisas. E se alguém entorta o nariz pra gente, a gente já pensa que aquela pessoa é a nossa inimiga, né? Então nossa mente vai longe. Se eu tô com uma dor, né? Eu já penso, eu tô com câncer. Então, a gente tem essa tendência, porque nós somos sensíveis demais. A gente se compadece, mas também exagera, né? Nos pontos negativos. Então, a palavra de Deus nos diz que nós devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Tem uma razão para isso, né? Para a gente poder discernir se aquele pensamento é verdadeiro e, ao invés de ficar preso a esses pensamentos ruins, nós temos que clamar a Deus para nos libertar desses pensamentos errados, pensamentos ruins. Nós não podemos também julgar o que os outros estão pensando, não é verdade? Olha o que fala lá no Salmo 139. Vai lá, Salmo 139 agora. O Salmo é grande, nós não vamos ler inteiro, você pode ler depois, né? A gente sempre tem que voltar para esse Salmo, ele é conhecido, mas a gente sempre tem que voltar. Na verdade, aqui fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto,
de longe penetras os meus pensamentos. Às vezes a gente julga as outras pessoas, né? Ai, fulano de tal, né? Olha o que ele fez, né? E às vezes fez mesmo. Mas eu fico pensando assim, e se os nossos pensamentos ficassem expostos? Nossa, né? Nós seríamos presas por homicídio, por adultério, por, sei lá, tanta coisa ruim, né? A gente, o salmista está pedindo, esquadrinha, falando aqui, né? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas. Você nem precisa falar, porque Deus conhece os nossos pensamentos e sabe quantas acusações nós estamos fazendo. Às vezes nós falamos, ai, ora por mim porque não sei o que lá, não sei o que lá, mas no fundo nós estamos pedindo, olha, Senhor, muda isso aqui, porque o Senhor não está agindo direito comigo, né? Nós falamos em forma de oração, bem bonitinho, mas na verdade nós estamos reclamando, né? Reclamando. E Deus, Ele conhece tanto a nosso respeito e sabe tão bem o que é bom, o que é ruim, que Ele já preparou o nosso caminho de antemão. Então nós realmente não sabemos o que é melhor para nós. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta, é claro que é consequência de pecado, é consequência das atitudes humanas, das decisões erradas, da ganância, do poder, do dinheiro, de ter tanta coisa, de ter um conforto, né? Mas tudo isso traz consequências quando a gente é egoísta. É egoísta. E tudo isso é culpa do homem. Mas será que Deus não podia impedir tudo isso? Pode, pode. Quantas vezes Deus, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não estava falando aqui com você, você não estava aí me ouvindo. Porque Deus, Ele pode, tirar nossa vida, né? Num piscar de olhos, num estalar de dedos. Você acha que Deus não pode impedir um homem de atropelar uma senhora, uma criança? Deus pode, né? Deus pode, Ele tem todo o poder, ele tem todo o poder. Ele nos deu a vida e pode tirá-la na hora que Ele quiser. Então, se eu estou passando por algum problema, Deus pode tirar? Pode, se Ele quiser. Paulo não orava para que Deus tirasse o espinho da carne dele e Deus tirou? Não. Porque Deus tinha um propósito naquilo, na vida dele. Então, eu creio que Paulo, ele serviu a Deus dentro daquilo que ele podia fazer. Ele fez o melhor. E nós, né? Vamos ficar reclamando, ai, Senhor, eu não posso ir ali, não posso ir lá, né? Não dá para ir na igreja, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então eu vou reclamar. Deus, né, dá um jeito. Deus tem um propósito, né? Às vezes as pessoas podiam ir e achavam desculpa para não ir na igreja. Agora, só porque tem essa doença, a gente não pode ir, tá tão ruim assim, né, e tal. Mas antes, porque tinha um passeio, alguma coisa para ir, não ia, né? Então, estamos reclamando o tempo inteiro das coisas que estão acontecendo, ao invés de pensar, puxa, como que eu posso servir a Deus melhor durante esse tempo que eu tenho em casa? Nossa, temos essa internet aí à disposição, gastamos dinheiro em tantas coisas, não pode pagar uma internet melhor? Gasta dinheiro, horror de dinheiro gastávamos, né, em roupa, em cabeleireira, em embelezamento e não sei mais o que. Agora não precisa mais ficar gastando tanto dinheiro com isso, né? Em viagens, agora você pode investir numa internet melhor para poder se comunicar e pregar o evangelho pela internet também. A mesma coisa que se faria indo na casa de alguém, você pode fazer pela internet. Liga para alguém, pega o telefone, fala, vamos ler a Bíblia aqui, vamos orar juntos, eu quero te explicar esse versículo. E assim nós podemos servir ao Senhor na circunstância em que estamos.
Nós precisamos, então, encher a nossa mente. O que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo está falando: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um sacrifício? É algo que você sacrifica. Os cordeirinhos eram sacrificados, eles eram mortos. Você acha que não causava dor? Eu acho que o contentamento é um sacrifício agradável para Deus. Será que não causa dor? Eu acho que causa. Causa. Eu tenho que lutar contra a minha carne para ficar contente com coisas que eu pessoalmente não gosto. Tem coisas que você não gosta e que a palavra de Deus está dizendo para você ficar contente. Então o seu sacrifício é rejeitar aquilo que a sua carne quer e procurar o que Deus quer. É o sacrifício do contentamento. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós vamos renovar a nossa mente? Não é com a minha própria mente, pensando, eu vou mudar meu pensamento, agora eu vou pensar só coisa boa, né? Pensamento positivo, tudo vai dar certo, quando tudo vai dar certo. O Jefferson continua a falar uma brincadeira assim, olha, tudo vai dar certo no final, se não deu certo é porque ainda não chegou no final. É engraçado, né? E é claro que vai dar certo, porque para Deus tudo vai dar certo, mesmo que não seja o que para mim é certo, né? Mas não é só um pensamento positivo, é uma confiança nas promessas de Deus. Não é ter pensamento positivo, é confiar no que Deus prometeu para mim, para você, né? Isso é transformação de mente. E sabe quem transforma a nossa mente? Deus, o Espírito Santo, usando a Bíblia. Não adianta eu só orar, Senhor, transforma minha mente, porque minha mente está horrível, me ajuda a pensar de outro jeito, eu quero pensar diferente. Você não vai conseguir nada. Sabe por quê? Porque Deus já escolheu o meio de nos transformar, que é através da sua palavra, né? Se você não consegue ler, põe um áudio para ouvir, uma mensagem, né? Tem tantos pregadores, cultos online hoje em dia que são excelentes, bíblicos. Vamos atrás, né? Vamos ouvir e reouvir as mensagens que estão disponíveis. Pega a sua Bíblia e leia. Leia. Não é só fazer de conta, eu fiz minha leitura anual. Mas só leu por ler, não meditou, né? Não pensou, não comparou o que a palavra está dizendo com o que eu estou fazendo, né? Você meditar, comparar, analisar, me examinar, né? Então, vamos em frente. Precisamos dessa mudança que Deus vai fazer em minha vida. Por isso que eu preciso da palavra de Deus. Quando a gente vai no médico, você chega lá e o médico pergunta, como é que você está, o que é que te trouxe aqui, quais são os seus sintomas, né? E daí você fala tudo que você está sentindo, você descreve direitinho, nos detalhes, né? Quando você vai chegar a Deus em oração, diante da palavra de Deus, você vai também ser examinada. A Bíblia é o médico que examina seu coração, meu coração, né? E depois que você fala tudo, né, para um médico, né, você sai dali assim? Não. Nós queremos ouvir a opinião do médico. E agora, doutor, o que o senhor acha que eu tenho aí? Qual que é o tratamento melhor? Então, a oração é o nosso chegar e expor nosso coração, né? Todos os nossos sintomas. E também agradecimentos.
e louvor. Mas nós queremos a opinião de Deus, né? Eu espero que você queira. Então essa opinião está na palavra de Deus. O que Deus vai mostrar para você na sua palavra. Às vezes temos que ficar em silêncio diante de Deus. E o Espírito Santo vai nos fazer lembrar versículos, verdades que aprendemos e que esquecemos, né? Que estão lá meio amortecidos na nossa mente. Precisamos desenterrar a verdade e praticar, né? E isso não é fácil, é um sacrifício da nossa parte. Por isso que é um sacrifício de louvor ao Senhor, né? Pegar a Bíblia e examinar. Mas também você tem que acreditar no Senhor, né? Crer. Se você não confia naquele médico, né? Esse é o terceiro ponto. Temos que crer. Se você não confia na capacidade do médico, então por que você foi lá? Você vai querer uma segunda opinião, um outro médico? Então, se você confia no Senhor, você vai crer que a receita que Ele te dá ali é verdadeira e é eficaz, né? Ela é uma espada que penetra para dividir juntas e medulas, né? Discernir os pensamentos e as intenções do coração. Às vezes a gente fala uma coisa, mas nosso coração está diferente daquilo que a gente está falando. Então Deus examina nossas intenções. Nós não podemos julgar as intenções dos outros, só Deus. Mas Deus pode julgar as intenções do nosso coração. E nós temos que confiar plenamente no Senhor. Olha o que Salmo 121, vamos abrir lá no Salmo 121. Falei que a gente ia passar por vários versículos, né? O Salmo 101, para nós meditarmos, diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, né? Deus não vai permitir que você se desvie. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Não quer dizer que não vai acontecer nada de ruim para nós. Na verdade, vai acontecer. Deus disse, no mundo tereis aflições, não é? Mas todas as coisas não contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Então, alguma coisa que eu acho ruim, Deus sabe que eu precisava daquilo para o meu bem, né? Então a minha saída vai ser boa, né? O que Deus vai trazer para mim vai me levar ao crescimento espiritual, à santificação da minha mente e do meu coração diante de Deus, né? O Salmo 33 também é um salmo maravilhoso de louvor, um cântico exaltando a palavra do Senhor. Salmo 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O Senhor, versículo 13, olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Agora olha esse versículo 15. Ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Deus pode moldar o nosso coração. O coração dos nossos filhos, do nosso marido. Nós não podemos mudar com as nossas palavras, com o nosso esforço, com a nossa insistência, blá blá blá, blá blá blá, todo dia, bebê, xingando, falando, blá, 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 né? Como a gente faz e torna a fazer, nós não vamos mudar ninguém com a nossa fala. Mas quem pode mudar? Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo agindo. Então nós temos que orar e nós temos que nos colocar diante de Deus para Ele nos mudar, né? Ele vai mudar o nosso coração. E por fim, não devemos ficar ansiosas.
Ansiedade é se preocupar com uma coisa que não aconteceu, uma coisa que ainda não é real, não é verdade? Por que a gente fica ansioso? Ah, porque não tem dinheiro para pagar as contas, então eu fico ansioso, perco o sono. Ah, porque não tem dinheiro para pagar o colégio das crianças, nem a roupa, nem a compra do próximo mês, não tem, né? Mas hoje você teve que comer, o que vestir, onde dormir? Então, Deus não supriu? Supriu. Talvez não foi o que você queria, o que eu queria, né? Mas Deus supriu. Então, não estejais ansiosos de coisa alguma. A Bíblia fala que nós valemos mais do que os pardais, e Deus cuida deles. Nós valemos mais do que os lírios do campo, e Deus os veste de maneira tão maravilhosa. Será que Deus não sabe o que eu preciso? Sabe, né? O que diz João 14,6? Vamos lá? O que diz João 14,6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não é uma das verdades, Jesus é a verdade. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. E ele não é um estilo de vida, ele é a vida, né? Tem gente que tem coragem para morrer, mas não tem coragem para viver com Deus, né? Viver com Deus é que é ter coragem, né? Enfrentar as dificuldades, lutar contra a carne, lutar contra o mal, contra as pessoas que querem nos desiludir, nos desanimar, nos desencorajar. Nossos próprios pensamentos querem nos desencorajar, porque o nosso coração é terrivelmente corrupto. Então não confie nos seus sentimentos, né? Ai, não estou com vontade assim de ir para a igreja, não estou com vontade de orar. Ai, não estou com vontade de ler a Bíblia. Né? Você quer só conversar com alguém que te deu o conselho, que na verdade é o que você gostaria de ouvir. Isso é perigoso, né? Porque Deus sabe do que nós precisamos. Nós não podemos viver ansiosos, nós temos que confiar no Deus da verdade, da vida, né? Daquele que sabe o caminho e daquele que tem a vida verdadeira para nos dar. Filipenses 4, 6 e 7. Vamos lá? Filipenses 4, 6 e 7. Antes dos versículos que a gente leu lá sobre pensar, né? Um pouquinho antes diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Oração, súplica, é quando a gente pede com aquela intensidade, né, de joelho, clamando ao Senhor, né? Especialmente por coisas eternas, como é a salvação de almas, né? A salvação de almas é algo que a gente deve clamar, mais do que a saúde, porque a saúde nós vamos perder a qualquer hora de novo mesmo. Mas a alma não, ela vai durar para a eternidade, ou no inferno, ou no céu. Nós não temos que nos preocupar tanto com a saúde. Sabe, eu creio que Deus não está tão preocupado com a nossa saúde, nem com a saúde das pessoas que nós amamos. Deus está preocupado com a alma delas. Com a alma que pode perecer no inferno. A sua alma está salva? Vai para o céu? Amém. Então, gaste seu tempo se preocupando com as almas. O que você pode fazer para ajudar alguém para o céu, né? Vamos nos preocupar com isso. Como que eu posso falar de Cristo com alguém, né? Com meu parente, meu vizinho. De que forma eu posso falar, já que eu não posso sair, né? Bater de porta em porta? Que forma que eu posso fazer isso, né? E 1 João 4, versículo 18. 1 João 4, 18. Diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
mas como assim, né? Eu amo, né? Aqui está falando de amor a Deus, o amor santo, o amor puro, né? Quem teme é aquele que não confia. Quando eu não confio, eu tenho medo. Eu fico com medo e o medo paralisa, o medo me transtorna, me traz tormento, né? O medo é assim, ele traz tudo de ruim, mas o amor a Deus nos dá aquela paz que excede o entendimento. Eu amo a Deus, eu sei que Ele é verdadeiro, eu sei que Ele é santo e puro, não comete injustiça, né? Ninguém morre sem Deus permitir, então eu confio nesse amor de Deus. É claro que nós temos que nos cuidar da nossa saúde, cuidar das pessoas que amamos, zelar pela saúde dos nossos filhinhos, né? Agora são minhas netinhas, meus filhos, mas a nossa saúde para a gente poder trabalhar, mas o nosso amor a Deus é em primeiro lugar. Nós temos que amar o Senhor e então faremos as outras coisas como consequência desse amor, né? E faremos o que é certo, porque amamos a palavra de Deus e ela nos instrui a fazer o que é certo, né? Então, o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você está com medo de alguma coisa, pensa, você está confiando em Deus ou está confiando em pessoas, está confiando em alguma coisa, em dinheiro, né? Hoje em dia quem tem dinheiro nem está se safando mais, porque não adianta pagar nada, porque se pegar essa doença e você passar mal mesmo, nem dinheiro não vai te safar, né? Então não adianta ter dinheiro. Nós temos que confiar no Senhor e nos firmar nesse amor ao Senhor. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a elevar nossos pensamentos para a sua palavra. Pensar, meditar, colocar versículo em nossa volta, ouvir muito da palavra de Deus e orar muito e falar com Deus e buscar a palavra de Deus e não nossos próprios pensamentos, né? Então vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos. Nós estamos numa batalha diária e constante contra a nossa carne, contra os nossos maus pensamentos e contra Satanás que quer jogar seus dados inflamados. Ajuda-nos a pegar-nos a cada instante, enchermos a nossa mente com a Tua palavra, Senhor Deus, com louvores, com hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor, dando graças pela situação em que estamos, seja o que for, possamos agradecer e ver o que o Senhor vai fazer para transformar em bem aquilo que aparentemente é mal. Ajuda-nos a confiarmos nesse poder que o Senhor tem